Salve Verde, Adriano Fex na área. Amiguinho, semaninha complicada para os torcedores do Curitiba Futebol Clube. E aproveitando essa semana tão complexa, cheia de eventos, esdrúxulos, eu aproveitei para fazer um vídeo diferente com vocês, amiguinho. Quero fazer um vídeo da minha viagem, a minha visita a Chopinzinho para uma família de grandes coxas brancas, mas não dá tempo, é tanta merda, tanta treta acontecendo no alto de tantas glórias que eu preciso fazer esse vídeo para você. Ontem, conversando com amigos no grupo do Curitiba do Facebook, estávamos discutindo o fato de 10 conselheiros terem ido na sala do presidente Bacelar com tanta presteza, dedicação, liderados pelo chefe, pelo presidente da mesa do Conselho Deliberativo, Pier Paulo Petruzziello, o qual tem um irmão que é dono de uma empresa que agencia jogadores, inclusive muitos do elenco do Curitiba, terem ido até a sala do Bacelar exigir a saída do técnico Ney Franco. Eu digo que simplesmente o facto da demissão do Ney Franco, para mim, seria algo positivo que já deveria ter acontecido após a derrota contra o Joinville, lá na puta que pariu Joinville, o jogo que eles estavam lá feliz pra caralho tomando cerveja, menos com o resultado óbvio. A exigência da demissão do Ney Franco é algo interessante, eu acho que já deveria ter acontecido, mas como essa cabecinha não trabalha só com coisas óbvias, comecei a pensar o que estaria por trás de toda essa exigência, de toda essa atitude dos conselheiros envolvidos nessa pressão ao Bacelar. Esses mesmos conselheiros, pessoal, são praticamente encarregados de julgar o caso dos surfistas indomáveis de tantas glórias e em nenhum momento vimos a mesma atitude, a mesma dedicação, a mesma presteza em ir exigir a expulsão dos mesmos, ou a apuração dos fatos, ou qualquer coisa que seja. Não, está tudo sendo cozinhadinho em banho-maria. Pergunto a vocês, torcedores que estão vendo esse vídeo, seriam esses 10 membros do conselho, incluindo o presidente do conselho, Pier Paulo Petruzziello, que foram exigir a saída do técnico Ney Franco na sala do presidente Bacelar, seriam esses surfistas também? Seriam esses indomáveis do alto de tantas glórias? Ou um outro grupo de indomáveis que talvez não se dê com os outros indomáveis? Ou são tudo farinha do mesmo saco? Pergunto-lhes. E a minha teoria não vem vazia, não, amiguinho. Não é um delírio de um torcedor irritado com a porra da situação do clube. Não é só isso. A minha teoria vem embasada com algumas provas ou algumas coisas muito suspeitas que você vai acompanhar a seguir. Presta atenção, só pera aí que eu vou buscar uma beta. Eu falo isso, pessoal, mas eu tenho números para comprovar que alguma coisa muito estranha aconteceu com o relacionamento do Ney Franco com o Curitiba. Ney Franco assumiu o Curitiba após a derrota do Curitiba contra o Inter lá, que o Marquinhos Santos era o técnico. Ney Franco assumiu já perdendo o jogo em casa 1-0 do Flamengo. E logo que assumiu o Curitiba, Ney Franco teve um aproveitamento realmente fraco ali no início, da época que ele estava comandando o Curitiba, mas logo ele começou a acertar as coisas e começou a colocar o Coxa pelo menos numa estabilidade, Ganhava um joguinho, perdia o outro, estava mais estabilidade. Até dar a entrevista polêmica em que o Ney Franco saiu do seu papel de apenas técnico no Curitiba Futebol Clube, que era para isso que o clube pagava, ele tinha 21 jogos pelo Curitiba somente no Campeonato Brasileiro. De 63 pontos possíveis, ele tinha conseguido 30 e ele tinha um aproveitamento de 48%. Então, antes de dar a maldita entrevista, o Curitiba vinha de bons resultados e o Ney Franco, eu vou pôr a tabela aí na tela, vocês devem estar vendo, vinha com um aproveitamento de 48% no Campeonato Brasileiro com o time do Curitiba. O Curitiba vinha de uma vitória no penúltimo jogo do primeiro turno, de 2-1 contra o Palmeiras, foi jogar fora contra o Vasco e ganhou de 1-0 do Vasco lá. Veio jogar em casa e o Curitiba ganhou de 1-0 contra o Chapecoense, 3 vitórias seguidas, primeira no campeonato esse ano. Curitiba foi jogar fora contra o Grêmio e empatou de 0-0. O Curitiba veio jogar em casa contra o Sport, empatou de 0-0. O Curitiba jogou contra o Avaí lá na ressacada e ganhou de 2-0 fora de casa. O Curitiba veio jogar contra o Fluminense em casa e empatou em 1-1. O Curitiba enfrentou o Internacional em casa e perdeu de 1-0, que foi uma merda. O Curitiba foi enfrentar o Flamengo, que vinha de 6 vitórias seguidas, a sensação do momento no campeonato, lá na porra do Mané Garrincha, aí meteu 2-0 inquestionáveis no Flamengo. Aí o Curitiba pegou os pudos, mas aí não há o que se considerar, porque é jogo morto, é fácil, é ridículo, qualquer um, é só entrar com a camisa do Coxa contra o Atlético Vêneres. Ganhou de 2-0 e essa, pessoal, foi a última vitória do Curitiba. O jogo contra os Pudos, deixa eu voltar aqui na tabela para eu ver. O jogo contra os Pudos aconteceu no domingo, dia 20 de setembro
de 2015, a última vitória do Curitiba no Campeonato Brasileiro, domingo, dia 20 de setembro. Guarde essa data, amigo. Aí, dia 26 de setembro, saiu na Gazeta do Povo essa matéria aqui. Para Ney Franco, crise do WhatsApp selou evolução do Curitiba e salvou seu emprego. Ney Franco garantindo que a crise do WhatsApp salvou seu emprego. Em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo, o técnico diz que disputa política deixou o ambiente pesado no clube, com reflexos no grupo, a ponto de quererem tirá-lo do comando. Durante essa entrevista, Ney diz que houve pressão de diretores para que ele deixasse o clube, principalmente após derrota para o Santos na 17ª rodada. Só de os jogadores não ficarem ouvindo pessoas de dentro do próprio clube falando mal deles, é meio caminho andado para a reabilitação. Ressalta sobre o afastamento de parte da diretoria, mas talvez nem todos os indomáveis tenham se afastado. Pergunta da Gazeta: você se aproximou do presidente depois disso? Sim, havia muitos intermediários antes. Surfistas! Hoje tenho liberdade de falar direto com o presidente. E essa relação é muito importante para que não cheguem a ele informações distorcidas. Felizmente aconteceram alguns fatos e o clube está mais enxuto. Você sentiu a saída do Pedroso? Lógico, ele era um cara que estava ao meu lado no dia a dia, alguém que eu confio. Vocês sabem, graças aos prints tirados pelo Bruno Kafka do grupo dos indomáveis, que o Pedroso naquele momento era um dos principais inimigos, digamos assim, dos surfistas indomáveis. Pedroso era o cara que eles estavam fazendo uma campanha muito da deselegante para derrubar no Curitiba Futebol Clube. E Ney Franco, pelo jeito, era ligado a Pedroso. Ney Franco teve a brilhante ideia de, antes de salvar o Curitiba do rebaixamento, dar uma merda de uma entrevista falando sobre a política do clube. E amiguinho, eu lhes digo, cara, deixa pra torcida falar dessa merda, deixa pros conselheiros, deixa pra diretoria, e não você, jogador de futebol nem técnico de futebol. A partir daquela entrevista, incrivelmente, o Curitiba morreu no campeonato. Morreu. A partir dessa entrevista em que o Ney Franco demonstrou seu apoio ao Ernesto Pedroso, que tinha acabado de sair expurgado pelo surfista do Alto da Glória, o Curitiba morreu no campeonato. A partir dessa entrevista se seguiu 5 derrotas seguidas do Curitiba. Curitiba, no dia seguinte a essa entrevista, iria enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. Curitiba perdeu de 2-0. Apesar de ter jogado com uma postura ofensiva, jogando legalzinho e tal, né, alguns lances polêmicos no jogo, Curitiba se portou bem, mas foi o dia seguinte da entrevista. Após isso, pessoal, o Curitiba simplesmente se desmanchou no campeonato. E aí eu lhe pergunto, se desmanchou por quê? Alguma coisa interferiu no grupo do Curitiba, alguma coisa interferiu no trabalho dos jogadores, dos treinadores, da comissão técnica, da porra toda. Após derrota para o Cruzeiro, perdemos de 3-0 do Galo em casa, segunda derrota seguida. Depois fomos jogar contra o Jack, naquela merda, jogo contra o Joinville, perdemos de 3-1 do Jack lá em Joinville, terceira derrota seguida. Nesse momento, se fosse só por critérios técnicos, era pro Ney Franco vazar, mas não. O presidente Bacelar manteve. Após a derrota contra o Joinville, vamos jogar fora e perdemos para a Ponte de 3-0, na quarta vitória consecutiva. E Ney Franco foi mantido pelo presidente Bacelar. 32ª rodada, o Curitiba vai jogar em casa contra os Bambis do Morumbi, São Paulo. Foi a 5ª derrota consecutiva do Curitiba e o presidente Bacelar garantiu a permanência do Ney Franco por mais uma semana. Na 33ª rodada, enfrentamos o Figueirense. Era um jogo de vida ou morte para o Curitiba. Era um jogo em que o Curitiba enfrentaria em seus domínios o adversário direto contra o rebaixamento, poderia pisar em sua cabeça, afundá-lo e se livrar da zona do rebaixamento. Mas não, o Curitiba empatou. O Curitiba fez 5 derrotas seguidas e um empate em sua casa. E o aproveitamento do Ney Franco, amigo, que antes da entrevista era de 48%, caiu após a entrevista para 6%. E eu lhes pergunto, isso aconteceu simplesmente por questões futebolísticas? Ou isso aconteceu após a entrevista do Ney Franco, metendo o dedo na ferida dos indomáveis, fez com que... Então algumas pessoas que talvez tivessem influência sobre alguns atletas do grupo, começaram ali a aconselhar a fazer o corpo mole, a jogar com o freio de mãozinha, ser puxado lá em cima, a entrar em campo com aquela moleza característica, porque é impossível o Curitiba vir de uma sequência muito boa no campeonato, beleza? E de repente no jogo seguinte entrar morrendo. Você, torcedor coxa branca, você percebe isso. Os jogadores de um jogo pro outro, da vitória no Curitiba, eles entraram morrendo em campo e o Curitiba acabou, o Curitiba se desmanchou. Repito, antes da entrevista, o Curitiba com o Ney Franco tinha um aproveitamento de 48%. 48% nos tiraria da zona de rebaixamento tranquilo para o final do ano. Como ele mesmo diz na entrevista, faltavam 4 vitórias, né? E mais um empate para a gente se livrar. De repente veio 5 derrotas seguidas.
Depois da entrevista, o Ney Franco teve um aproveitamento de 6%. Não estou aqui querendo defender simplesmente o trabalho do Ney Franco. Para mim, o Ney Franco é um técnico que ultimamente vem estado ultrapassado no futebol nacional, vem tido péssimos trabalhos em outros clubes. E o Curitiba é o único time do Brasil, na minha opinião, que vai atrás de técnicos que estão tendo péssimos trabalhos, né? Tá vindo atrás do Adilson Batista, pelo amor de Deus! É o time que vai atrás de jogadores que estão vindo de péssimas temporadas, né? É o próprio caso do Henrique Almeida, que, meu cacete, deu certo aqui, mas vinha de péssimas temporadas, fora um monte de outros. E o Curitiba foi atrás de um técnico que vinha de péssimas temporadas. Mesmo assim, o trabalho do Ney Franco nos garantiria permanecer na primeira divisão, até ele dar uma entrevista envolvendo a política. E aí, torcedor coxa branca, eu lhes pergunto, é correto um grupo de conselheiros, porque a gente pede atitude dos conselheiros. Eu peço atitude dos conselheiros, já que nosso presidente é um bananão de merda, que os conselheiros tenham atitude. Mas aí, foi feita uma reunião do conselho em que todos os conselheiros, a grande maioria que estava presente na reunião, espero que tenham ido, espero que os conselheiros eleitos estejam, né, comparecendo às reuniões do conselho. Foi feita uma discussão no conselho, uma votação para quem era a favor da saída do Ney Franco e quem era contra. Se eu tivesse lá, eu ia votar a favor, tudo bem, sem problema isso, sem problema isso. Mas é justo 10 conselheiros pegarem, baterem no peito, invadirem a sala do presidente Bacelar e exigirem a saída do técnico Ney Franco, sendo que um desses conselheiros é justamente o presidente da mesa do conselho, que é o Pier Paulo Petruziello, que tem como irmão um empresário de jogadores que tem vários jogadores no elenco do Coxa. É correto isso? Se você analisar, o Ney Franco de repente deu sumiço. No Rafael Lucas também não estava jogando merda nenhuma. E mais, olha, alguns jogadores ali. E aí, quais são os jogadores empresariados pelo irmão do Pier Paulo? Quero saber, será que não teve nada relacionado a Ney Franco não convocar mais jogadores do Pier Paulo e ele exigir a saída do Ney Franco? Será que não foi essa turma que chegou para os jogadores e falaram: olha, o Ney Franco tá fazendo propagandinha do Pedroso, vamos fazer um corpinho mole, vamos derrubar esse cara, o próximo vem, escala vocês? Amiguinho, a teoria não é vazia não, meu chapa. A teoria não é vazia. Comece a prestar atenção que talvez os indomáveis do Alto de Tantas Glórias não estejam todos afastados. Talvez os indomáveis, os surfistas do Alto de Tantas Glórias, não sejam só esses que saíram nos prints, na verdade. Vamos começar a prestar atenção, vamos ver quem realmente está mandando no Curitiba Futebol Clube, porque está mandando mal. Aí é que está o problema, está mandando pensando somente nos interesses pessoais e não no interesse principal, que é o Curitiba Futebol Clube. Primeiramente, esse ano escapar da segunda divisão, é escapar dessa merda de segunda divisão. Agora quem trazer deixa o Pachequinho ou o Tcheco, cara, deixa o cara da casa para chegar lá e motivar os caras. Se o problema é o Ney Franco, os caras vão voltar a jogar bola, né? E vão tirar o Coxa da situação. Agora, fique esperto, porque já é praxe, é o modus operandi dos surfistas, é se afastar da diretoria quando as coisas vão mal, na verdade. Daqui a pouco começa a explodir notícias, X olhou no poder. Na verdade, não é assim que eles fazem desde a época do Dionetes. Se afastam, criam oposição e entram como salvadores da pátria. A hora que a barca começa a afundar, se afastam, criam oposição e entram como salvadores da pátria. Fizeram isso com o Dionetes, fizeram isso com o Cirino, fizeram isso com o Wilson e agora do Bacelar. Tudo bem que estourou o caso dos prints, mas cadê os surfistas? Estão todos afastados. E agora? Todo soco, toda porrada tá indo na cara do Bacelar. E aí, Bacelar tem culpa pra caralho por ser um banana de merda, um fantoche. Mas a culpa é só dele. Vamos afastar o Bacelar e deixar os surfistas tomarem conta do Alto de Tantas Glórias de novo. Vamos votar num projeto Vencer 3? Presta atenção, torcedor. Presta atenção, torcedor. Porque você é muito manipulado nessa história toda. E foi Adriano Fex na área. So we go on with our lives. We know the truth.